Então, a gente não pode esquecer, especialmente atuando no procedimento comum, né? Que aqui o 942, o artigo da sequência, fala em resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento com mais julgadores, né? Pelo menos 5, para reverter aquela posição possível, né? De, de alteração, de inversão do resultado inicial. 942. A técnica também aplica-se à ação rescisória, agravo do instrumento, nas hipóteses aqui do artigo 942, parágrafo 3º. Muito bem. No 187, agora avançando mais para as questões recursais. É vedada a revisão pelo julgador substituído do voto preferido, do julgador substituto, melhor dizendo, do voto proferido pelo substituído no julgamento estendido previsto no 942. Né? Então, no julgamento estendido, quem já votou pode mudar seu voto. Agora, se tiver substituição, isso não pode determinar alteração do julgado, né? Essa questão aí do julgador substituto, vocês viram ali no Supremo, vem sendo levantada a questão de ordem pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Foi feito isso até na revisão da vida toda, com o ministro que se aposenta e que mantém seu voto, né? Pelo aquele julgador que venha a substituir, né? Então, é nessa linha que vem sendo aplicado aqui as questões no segundo grau, com previsão do próprio artigo 942, né? Enunciado 188. Os votos proferidos nos julgamentos virtuais dos tribunais devem ser publicizados em tempo real, à medida que forem sendo disponibilizados pelos julgadores. Então, aqui uma novidade dos julgamentos virtuais, aqui o período de pandemia, né? Lembre que a terceira jornada é do período de pós-pandemia, das sessões virtuais. Então, aqui achei interessante trazer para vocês essa preocupação aí com a publicidade, essa preocupação com o julgamento mais imediato possível, né, de apresentação dos votos, para que a gente tenha bastante transparência com relação a essa forma de julgamento virtual, né? Então, esse é o enunciado 188. Já o enunciado 189 diz que, apesar da dicção do artigo 1009, parágrafo 1º, que já falamos algumas vezes hoje também sobre ele, né? Que é o recurso diferido, o recurso que substituiu o agravo do instrumento, o recurso que é sempre muito tradicional no justiça do trabalho, para quem também atua aí no campo juslaboral, as decisões não agraváveis, elas estão sujeitas à preclusão. Sim, mas que é uma preclusão diferida, que vai ocorrer só quando não houver impugnação e apelação em contra-razões de apelação. Né? Então, as decisões interlocutórias de primeiro grau, a maioria delas não ficam sujeitas a agravo, ficam para preliminar. Agora, evidentemente, né, o enunciado 189 diz uma coisa bastante óbvia, né? Se não for objeto dessa preliminar,
em apelação ou mesmo preliminar em contra-razões da apelação, aqui se estabelece a preclusão, né? Aqui se estabelece a preclusão, né? Enunciado 189. Então, temos, claro, a gente tem a preclusão, essa seria aquilo que o professor Ovidio Batista chama de preclusão máxima, né? A preclusão relacionada ao ato de não recorrer, em segundo grau, né? Em segundo grau. Tome aqui o cuidado de identificar, pessoal, no segundo grau, cenário dessa, principalmente esse da último, né? Da preliminar em contra-razões da apelação, né? Isso não se confunde com o recurso adesivo, que é uma dúvida ainda muito comum, assim, que eu acompanho de vocês quando a gente conversa mais individualmente, né? Porque o recurso adesivo, ele tem a ver com alguma parte de sucumbência da sentença. Tem sucumbência parcial na sentença. Esse é o conceito de recurso adesivo. Por que a dúvida? Porque quando eu abro o prazo para as contrarrazões da apelação, eu também abro prazo para o adesivo, mas daí é feito em peça separada. Mas eu faço o recurso adesivo de um ponto da sentença que eu não gostei. Não achei correta a aplicação dos honorários, não achei correta o marco do benefício. Deixei passar, mas daí se a parte contrária recorre, no caso do INSS, no processo previdenciário recorre, eu entro com recurso adesivo. Muito bem. As contrarrazões de apelação, quando eu falar em preliminar, envolve decisão interlocutória que ficou em aberto. Por exemplo, o juiz que indeferiu uma audiência uma audiência proibitiva de testemunha. Ele indeferiu aquela oitiva de testemunha e mesmo assim julgou procedente. Só que o INSS está recorrendo e está discutindo o mérito, dizendo que não tem prova suficiente. Então, ao fazer as contrarrazões, eu posso colocar essa preliminar. Olha, se vai lavar roupa suja, então que faça a prova oral, que se complemente a instrução. Então, isso não tem nada a ver com o recurso adesivo. Como vejo eventualmente alguma confusão, entende? Agora, então se vai ter recurso no INSS, eu quero ouvir a testemunha, eu vou fazer o recurso adesivo. Não, tu está fazendo uma preliminar em contra-razões de apelação, autorizada pelo artigo 1009, parágrafo 1º, sob pena de preclusão, é isso que diz o enunciado, então, sob pena de não poder fazer essa discussão depois, tem que estabelecer essa preliminar em contra-razões agora, dizendo que tu tem interesse em fazer audiência. E até determinando nesse exemplo, seria interessante até determinar de que forma tu gostaria que fosse feita, que envolve ali o artigo 938. Tu quer que o próprio tribunal faça? Tu quer desconstituir a decisão de primeiro grau para que seja feita a perícia no primeiro grau? O que tu entende melhor? Nesses casos de complementação de prova, especialmente oral, o que eu sinalizo nessas situações seria: deixa a sentença, até porque é de procedência, né? Deixa a sentença bonitinha do jeito que está, e quem sabe a gente vai complementar a instrução para que o tribunal tenha certeza que o benefício foi deferido corretamente. Mas então, preliminar de contra-razões é uma coisa, recurso adesivo é outra. Ah, mas é o mesmo prazo? É. Mas o recurso adesivo é uma peça apartada e trabalha com um pedaço do mérito da sentença que eu gostaria de discutir. A preliminar em contra-razões, ela trabalha a decisão interlocutória não sujeita a agravo e que agora, então, eu faço a minha manifestação trabalhando elemento de cerceamento de defesa, na eventualidade de um reexame de mérito, etc. e tal. E aí, alguns outros desdobramentos que a gente já fez. Por exemplo,
Se o INSS, nesse mesmo caso, ele recorre, mas ele não, ele recorre só de consectários legais. O mérito transitou em julgado. Tu não tem nada que fazer preliminar em contra-razões da apelação. Tu não tem nada que levantar lebre. Porque tu levanta lebre em razão do quê? Das razões recursais da parte contrária. Tu tem que saber quanta roupa suja o INSS quer lavar no processo, no tribunal. Se o INSS quer lavar só uma meia, só um consectários legais, se não quer lavar toda a roupa, tu não tem que entrar nesse debate. Tu tem que estabelecer em contra-razões, ó, limite do recurso, só consectários legais, show de bola. Então não tenho nada que me meter em outras questões. E aí se opera, como diz o enunciado, a preclusão, né? De qualquer exame de prova que possa ser feita pelo tribunal. Porque o mérito transitou em julgado nesse caso. Reparem os detalhes. Então, achei interessante trazer para vocês o enunciado 189, repito, as decisões não agraváveis, elas estão sujeitas à preclusão. Só que essa preclusão, ela vai se dar, então, quando não houver impugnação e apelação em contra-razões. Tranquilo, é isso, é o óbvio. Avançando para a parte final, então, já, né? Reta final aqui do nosso encontro, com relação às terceiras jornadas de processo civil. No caso de serem acolhidos por maioria com efeitos infringentes em várias declaração pós contra acordo que julgou unanimemente a apelação, o julgamento deverá ter prosseguimento nos termos do 942 do CPC. Aqui um detalhe interessante, né? Um desdobramento, né, do tema do artigo 942 do CPC. A apelação foi unânime, mas tu entrou com embargos de declaração, os embargos de declaração geram efeitos modificativos no acordo, geram efeitos infringentes. E os embargos de declaração foram julgados por maioria. Então tu vai ter que suspender o julgamento, chamar outros dois desembargadores e fazer com que aquele embargo de declaração seja examinado por 5 desembargadores, em razão dos efeitos infringentes dos embargos ao acordo de apelação. Esse é o enunciado 190. Com relação à prática do advogado, não tem nada. Por quê? Porque tu não tem que fazer outro recurso, né? É uma questão interna de julgamento do tema 942. Vai ser suspenso, colocado em pauta novamente. Embargo de declaração não tem sustentação oral, então tu não vai sustentar oral mesmo. Que tu pode fazer nesse caso, eu venho gostando muito de fazer, são memoriais por escrito, né? Deixa os teus memoriais lá no processo eletrônico, para que os 5 desembargadores, quando forem examinar os embargos de declaração, examinem com cuidado. E examinem alguma peculiaridade. Enunciado 191, caso cabe recurso e faça decisão que defere ou indefere pedido de tutela provisória no rito dos juizados, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e territórios regidos pela Lei 12.193 de 2009. Por que eu chamo a atenção de vocês aqui? Porque é uma situação que, mesmo no rito sumaríssimo, no rito dos juizados, né, tem que caber recurso da decisão de tutela provisória. No GEF, no GEF, caberia aqui recurso de medida cautelar, o nome que é dado, né? RMC. No EPROC tem até essa opção na hora de botar o recurso, RMC. É a previsão do artigo 4º da Lei 10.259 de 2001, né? Recurso de medida cautelar. Usada muito na pandemia, né? Porque se aumentaram as tutelas provisórias do juizado. Então chama atenção. Em geral, nos juizados, nós não temos recurso de decisão interlocutória, salvo tutelas provisórias. Essa é a consolidação aqui do enunciado 191. O que importa para nós? Bom, porque eu tenho que ter claro esse entendimento, né? De que deferimento e indeferimento de tutela provisória
é algo importante, é algo que pode acontecer independentemente do rito, tá? Não dá para a gente continuar com aquela ideia assim que muitos colegas têm, né? Ah, eu nem peço liminar porque nunca é possível, porque não dá no juizado. Não dá, dá, tá aqui no 191 sendo colocado. Tanto que dá que o enunciado está falando do recurso, do cabimento. Que recurso é? Bom, aí a gente pode trabalhar com algumas nomenclaturas, né? Como no juizado é trabalhado com a ideia do recurso de medida cautelar. Na verdade, ele faz a mesmíssima função do agravo do instrumento do procedimento comum, conforme previsto no artigo tradicional do agravo do instrumento, que é o 1015, inciso 1. Enunciado 193. A técnica de ampliação do colegiado é aplicável a qualquer hipótese de divergência no julgamento da apelação, seja no juízo de admissibilidade ou de mérito. Olha que eles estão batendo nesse 942 aqui, hein? Agora está se falando o quê? Está se falando da impossibilidade de divergência que possa acontecer sobre a admissibilidade, sobre se a hipótese de conhecimento do recurso ou não, etc. e tal, que seria importante chamar uma formação de colegiado majoritária. O que nos chama atenção a partir do enunciado 193? Qualquer divergência que tiver em julgamento colegiado é muito importante que essa questão seja remetida, né, a, a um colegiado estendido, né? E é, então, uma decorrência é, de, do artigo, né, é, do artigo 942, pelo menos dentro do procedimento comum. Nos juizados, a gente vai ter alguma resistência maior, seguramente, né, de inaplicabilidade de regras próprias, né, até porque o sistema recursal do juizado ele já é bastante complexo e bastante melindroso, né? Tem várias disciplinas de TNU, de TRU. Então, em tese, a gente vai ter bastante dificuldade, isso é de juizado, de trabalhar com o recurso adesivo e de trabalhar com o recurso do 942. Mas no âmbito do procedimento comum, eu acho importante essas disciplinas aqui, gente, porque elas estão querendo que o julgamento de segundo grau seja o julgamento o mais completo possível, tendo em vista também a dificuldade depois de se acessar Brasília para fazer recurso especial, recurso extraordinário, né? E por outro lado, algo que acho que é importante aqui para nós, né, que é um movimento que não exige que o advogado recorra. É um procedimento interno do tribunal. Tu fez o recurso de apelação. A partir daí, deixa o debate acontecer. Com mais gente, suspendendo a sessão de julgamento, abrindo uma outra oportunidade de julgamento. Bom, isso aí é com eles. Mas o mais importante é que tenha o debate, que tenha um aumento, né, da análise, seja no que toca à admissibilidade do recurso, seja no que toca ao mérito, né? E depois, se os embargos de declaração também, eles, de alguma maneira, forem com efeitos infringentes e por maioria, que se aumente o debate para 5 desembargadores da mesma forma. Que tem em comum aqui? Aumentar o debate, independentemente de novo recurso ser encaminhado pela parte. Não precisa recorrer de novo. Acho isso importante também. Enunciado 195. Se o agravo do instrumento for inadmitido quando impugnada a decisão interlocutória com base no tema repetitivo 988, ó, quem fez a pergunta antes. Taxatividade mitigada. Se o agravo for inadmitido, né? Caberá a impugnação da mesma decisão interlocutória e preliminar de apelação contra razões. Óbvio, né? Então, aqui
tá o detalhe de por que muitas vezes na dúvida é bom fazer o agravo, né? Faz o agravo, porque se ele for inadmitido, aqui está querendo dizer o seguinte: o tribunal diz que não é uma hipótese de agravo, né? Fica para preliminar, enunciado 195, né? A gente fez agora aqui, uma colega do time de elite, tivemos esse debate para fazer indeferimento de prova pericial de atividade especial, né? PPP lá não estava essas coisas, foi feito um requerimento de prova pericial e o juiz indeferiu. Muito bem. Faz o agravo ou não faz? Faz. Até porque se não for admitido, tu fica com uma manga, né? Aquela carta na manga, para depois fazer a preliminar de recurso de apelação por cerceamento de defesa. Ainda não tínhamos esse enunciado, mas a decisão acabou sendo do agravo de não admissão. O tribunal entende que, nesse caso de indeferimento da prova, não é passível de recurso imediato. Não se aplica o tema 988. Muito bem. Eu entendi que aplica. Não aplica? Fica depois a matéria para preliminar. Então, acredito que seja bem interessante aqui a questão como posta. O tema 195. Agravo de instrumento fazendo as vezes do antigo agravo retido, parece. É, é. É que, na verdade, aqui a questão é o seguinte: alguns cenários, tu tem certeza que não é hipótese de agravo, como eu disse antes, em deferimento da prova oral, né? Aqui tu tem uma dúvida, poxa, será que dá para enquadrar na taxatividade mitigada do tema 988? Tu fica na dúvida, daí tu entra e é negado, né? Então, fica para preliminar, né? O problema é tu não agravar e lá depois ter dito, tu deveria ter recorrido antes, né? Essa é a questão, né? No 796, o tribunal não deve acolher ação rescisória com base em causa de pedido diversa daquela indicada na petição inicial. Me parece também aqui o enunciado um tanto quanto óbvio. Veja que os enunciados, eles não são para fazer tese, né? É para consolidar entendimentos. Por isso que eu acho importante aqui a gente não se assustar, assim, mas por que estão fazendo enunciado sobre isso? Como os enunciados de Seguridade Social que a gente viu em janeiro, muitos deles estão preocupados em consolidar. Outros casos, a gente vê o seguinte: enunciados muito ousados não conseguem ter aprovação por maioria dentro desses julgamentos com, com muitas vertentes, com muitos colegas de diferentes regiões, né, e diferentes posicionamentos. Então ficam os enunciados realmente mais tranquilos em termos de consenso geral, né, da comunidade naquele período. Então, se a ação rescisória ela tem a causa de pedido diversa, a causa de pedido aqui no enunciado 196, gente, entenda-se fato jurídico, né? Bom, se trocou o fato jurídico, eu tenho um processo novo, por isso que não cabe ação rescisória, né? Porque a causa de pedido remota seriam os elementos jurídicos, as teses. E por tese, por si só, nós aí não teríamos uma possibilidade de uma nova demanda. Agora, quando eu tenho causa de pedir diversa, eu estou dizendo que eu tenho fato jurídico diverso. Bom, se eu tenho fato jurídico diverso, eu tenho uma nova demanda. O que transita em julgado com base naquele pedido e naquele fato jurídico, naquele fato principal trazido na petição inicial, né? Então, evidentemente, para entrar com uma ação rescisória, para rescindir a coisa julgada, tem que ter.
a mesma causa de pedir, ou seja, a questão tem que envolver o mesmo fato jurídico. Né? Tranquilo. Me parece aqui, então, a redação do enunciado 196. Enunciado 201. É aplicável o princípio da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso decorre da nomenclatura usada na decisão pelo magistrado. Aqui uma questão interessante no enunciado 201, que é o seguinte, né? Me parece aqui, especialmente envolvendo o agravo de instrumento e apelação, que são recursos e que tradicionalmente não é aceita a fungibilidade, né? É, por exemplo, assim, o, numa decisão de impugnação, ou cumprimento de sentença, o juiz chama de sentença. Tem cara de sentença, tem jeito de sentença, o juiz apresenta relatório, né? Isto posto, decido. Dá o nome de sentença. Mas a gente sabe que a decisão de impugnação que não extingue a execução, ela desafia agravo, tecnicamente. Tá, mas se o juiz deu cara de sentença, deu jeito de sentença, daqui a pouco pegou um advogado novo, um advogado desavisado, um advogado que não é do time de elite. E aí o advogado ele achou que tem tudo, tem cara de sentença, tem jeito de sentença, tem gosto de sentença. Aí ele apela. Aí o tribunal diz: não, erro grosseiro. Mas é que o juiz chamou de sentença. Daqui a pouco, se tu pegar no processo eletrônico, aparece lá a expressão sentença procedente. É a sentença de impugnação. Mas, na verdade, não é a sentença, é a decisão interlocutória. Mas que confusão, então, tudo isso aí. Esse é o debate aqui do enunciado 201 que eu achei interessante trazer para vocês. Né? O bom é não errar, né? O recurso. Mesmo que o juiz chame de sentença, que tenha gosto de sentença, que pareça com sentença, decisão não extinguiu a execução, seria decisão interlocutória. Né? É uma decisão que examina excesso de execução. Seria o exemplo tradicional, né? A gente falou antes que excesso de execução não desafia nunca a exceção de pré-executividade. É matéria de impugnação. E sendo matéria de impugnação, quando tiver o debate sobre excesso de execução, sempre vai ser agravo. Por quê? Porque o juiz vai reconhecer que tem excesso ou não, mas ele vai determinar o prosseguimento, por um valor ou por outro, concordam? Então sempre vai ser agravo. Mas daqui a pouco ali, né, a gente pode trabalhar, me parece, com fungibilidade, ou discutir a questão da fungibilidade, quando o próprio juízo induz em erro a parte. Aqui me lembra também muitas vezes aquela questão do advogado que perde prazo porque o sistema contou o prazo errado. Poxa, mas o advogado não deveria ter contado o prazo correto? Tá, tudo bem, deveria. Mas até onde vai a responsabilidade do advogado como procurador e até onde vai a responsabilidade do próprio Poder Judiciário quando induz em erro? Né? Então, a gente tem algumas decisões, algumas sinalizações já nesse sentido, né, pessoal? Então, me parece que vai bem aqui, né? Essa questão ser discutida aqui, enunciado já passando por dos 200, o número 200, né? 201, é aplicável o princípio da fungibilidade, não fala especificamente no determinado recurso, então é bom, né? A gente pode trabalhar de uma maneira mais larga, mais aberta, né? Quando o erro na interposição do recurso decorre da nomenclatura usada na decisão pelo magistrado. É esse o cenário.